prontas, né? Que nós terminamos agora de fazer. A gente vai subir o corpo, fazer a união das pernas. E o corpo a gente sobe já fazendo uma calcinha, né? A gente já faz a união e uma calcinha. E aqui um babadinho, assim, da perna da calcinha. Daí, pra fazer isso, então, a gente muda de cor. Então, vou fazer no branco. A gente escolhe o lado que a gente quer que seja a parte interna da coxa, olha. Tá vendo? E vamos iniciar na parte interna da coxa. Né? Inicia na parte interna. Pra emendinha ficar aqui. Apesar que não aparece a emenda, porque a gente faz um remate muito bom. Mas o que eu fiz uma e agora vou mostrar como que faz a outra, que é igual. Então, o que que eu fiz? Eu prendi o fio aqui na parte interna. Eu fiz uma carreira de ponto baixo na alcinha de dentro, ó. Na alcinha de dentro, tá vendo? Olha, assim. Pegando só a alcinha de dentro, deixei a alcinha de fora sem fazer. Eu fiz uma carreira de ponto baixo e deixei o fio aqui, reservado, olha, tá? Deixei o fio aqui. Daí, eu pego um outro fiozinho e faço esse acabamento aqui. Eu termino de fazer esse acabamento na alcinha de fora, já arremato ele e jogo aqui pra dentro. E aqui eu não corto o fio, porque eu vou continuar aqui agora, tá? Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Olha, então, eu fiz lá aquela carreira de ponto baixo e deixei o fio ali, esperando, enquanto eu fiz o acabamento. Aqui, nós temos 21 pontos, eu tenho que pegar bem no meio aqui da parte interna. Daí, marca assim, olha, desse lado aqui eu tenho 5, desse lado aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho 10, são 20. Então, esse um pontinho aqui que sobra, olha, é o do meio, bem centralizadinho. E aqui também, olha. Então, quando eu comecei aqui, eu comecei um pontinho pra trás, antes de começar no 5, por quê? Porque agora eu vou fechar a carreira, tá vendo? Eu deixei sem fechar pra mostrar isso. Então, agora eu fecho a carreira aqui, olha. Deixa eu enfiar aqui que tá meio apertadinho. Aí. Então, fecho a carreira de ponto baixo. Olha, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Tá vendo? Esse ponto aqui, a gente não vai contar mais. A gente vai considerar que temos 20 pontos na perninha só. Agora, que eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer isso aqui, olha. 1 e 2 correntinhas, tá? Fiz 1 e 2. Percebe que eu tô com a parte de trás voltada pra mim, olha, e a parte da frente pra lá. Porque eu vou querer sempre trabalhar iniciando por trás. Não tem problema iniciar pela frente, mas é um gosto meu. Eu gosto de começar a carreira aqui atrás. Aqui, olha, pode ser fechado com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Tanto faz, porque a gente não vai contar esse ponto mais. Então, como ali eu fiz um ponto baixíssimo, aqui também eu faço um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, tá? Tanto faz. Aqui não tem problema nenhum, que esse ponto vai ficar aí agora assim. Pra sempre, sem mexer nele. E aqui agora, olha, na alcinha de trás, eu vou contornar em pontos baixos. Olha, eu vou contornar tudinho aqui, tá? Em pontos baixos. Deixa eu mostrar como que eu faço aqui. Então, eu venho fazendo aqui, ó, ponto baixo. Ponto baixo.
Aqui onde nós terminamos a carreira da perna, que eu fiz um ponto baixíssimo no ponto de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo ali também, ó. Se eu fosse continuar nas duas alcinhas, eu pegava na alcinha de fora. Mas como nós estamos trabalhando esse daqui um pouco diferente, olha. E vou contornar com 20 pontos baixos. Fiz aqui os 20 pontos baixos. Agora, eu venho aqui nas duas correntinhas, eu vou pegar só uma alcinha da correntinha. Vou fazer um aumento aqui, ó, na primeira correntinha. Faço um aumento. 2 juntos na mesma correntinha. E na outra alcinha, eu só faço um ponto baixo sem aumento. Então, a gente tinha duas correntinhas, a gente ficou com 3 pontos baixos nessas duas correntinhas, tá? 3 pontos baixos. E agora, aqui, na onde foi feita a união, eu não faço nada, dispenso esse ponto. Eu venho aqui já para o próximo e vou contornar em pontos baixos. Olha, vou contornar. Então, vou fazer meus 20 pontos baixos nessa outra perna. Eu fiz os 20 pontos baixos nessa outra perna. Agora, eu venho nas duas alcinhas da correntinha desse lado. Faço um aumento. Um aumento aqui. Ai, o fio tá desfiando aqui. Pronto. Um aumento, vou na próxima correntinha. Faço um ponto baixo. Então, eu fiquei nas correntinhas, eu fiquei com 3 pontos baixos de um lado e 3 pontos baixos do outro. Aqui, eu fiquei com 20, porque aquele um do meio eu não conto, da união. E aqui, eu vou fazer também mais uma, vou contornar aqui. Então, o que que acontece? Antes da gente continuar, vamos fazer este acabamento. Aqui dá impressão de ser a rendinha da calcinha, tá vendo, ó? A gente vai fazer esse acabamento aqui antes de continuar. Só que para não cortar o fio, eu pego um outro fiozinho. E aí, eu pego um pedaço assim, ó. Que eu separei aqui. Ai, deu um nó na ponta. Deixa eu pegar o outro lado. Porque aqui, olha, tá fácil, tá vendo? Pra gente trabalhar. E depois que a gente aumentar mais, daí fica difícil. Eu venho aqui, ó, nessa alcinha de fora. Tá vendo que eu tô pegando de cima pra baixo com agulha? Eu venho aqui, eu puxo o fio. Sabe quando você tá de mau jeito? Eu prendi o fio aqui na primeira alcinha de fora e fiz uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou no próximo, na próxima alcinha de fora, outro ponto baixíssimo e uma correntinha. E vou caminhando assim, olha, com pontos baixíssimos e uma correntinha a volta todinha. Quando faz o último pontinho aqui, olha, que é uma correntinha, a gente pega nesse primeiro, puxa o fio pra dentro, assim, olha, pra fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro, e puxa ele aqui. Olha quanto fio, gente. Mas é assim mesmo, né, que tem que ser, não tem outro jeito.
Puxei. Agora, eu vou enfiar minha agulha aqui do lado de dentro da perna, bem rente aqui, ó, nesse ponto. Puxo ele pra dentro. Bem puxadinho, ó. Puxa ele. E puxa a outra ponta, que é do início. Ele fica bem arrematadinho, bem bonitinho, apesar de que na perna, não, ó, tá vendo? Perfeitinho. Nem parece que teve emenda aí. Mas se mesmo não aparece, mas a gente tem que fazer bem feito, né? Aí, dá um nozinho e joga aqui pra dentro. Esses fiozinhos, tá? E agora, eu vou contornar em pontos baixos, continuar. Só que assim, aqui, a gente vem no primeiro ponto, deixa eu ver bem na onde que tá, que a gente não pode pegar de novo o mesmo ponto. É esse aqui, ó. Eu faço um ponto baixo, eu vou contornar, só que nesse daqui, eu já tenho que colocar o marcador. Eu não posso perder esse ponto aqui, olha. E vou contornar. E agora, eu vou contornar a volta todinha. Aqui, eu tenho 46 pontos. Olha, você tá vendo como colocando aquele acrílico na solinha e deixando a perna assim bem firme, ela para em pé? Então, isso que a gente tem sempre que fazer nas bonecas. Mais uma coisa, antes de fazer essa parte branca aqui, a hora que eu enchi de fibra, eu pesei separada as pernas para ver se estava igualzinha a quantidade de fibra, e deu 22 gramas, tá? Agora, nessa terceira carreira, eu vou fazer assim, olha, na terceira carreira. 11 pontos baixos e um aumento. Fiz 11 pontos baixos, agora eu venho aqui, olha. Faço 2 juntos no mesmo lugar, tá vendo? Pra ficar o aumento. Então, fiz 11 pontos baixos, um aumento. Agora, eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 10 pontos baixos e um aumento 2 vezes, tá? E depois, eu faço 11 pontos baixos e um aumento, mais uma vez. Olha, eu terminei a carreira aqui, então, com um aumento, tá? Que foi 11 pontos baixos e um aumento aqui no final. Agora, a gente vai contornar da carreira 4 até a carreira 10 com 50 pontos. Ficou com 50, a gente vai fazer só com 50, sem aumentar, sem diminuir, até a carreira 10, tá? Vou fazer aqui, já venho. Então, eu terminei aqui as 10 carreiras da calcinha. Para fazer a carreira 11, a gente vai utilizar agora o fio cor de pele. Então, eu dou uma alongadinha nessa argolinha aqui na última, olha, tá vendo? Cortei o fio, alonguei. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui, olha, nessas 2 alcinhas, tá? E vou puxar esse fio. Puxei o fio, olha, deixo a alcinha aqui, esse fio branco pra cá. Vou trabalhar com essa alcinha cor de pele. Eu seguro a pontinha lá pra gente já ir prendendo o fio e esse branco fica aqui. E daí, eu venho aqui, olha, no próximo, que é o primeiro, faço um ponto baixo e vou prender nesse fiozinho, olha. Faço um ponto baixo, ó, vou prendendo. Tá vendo, olha? Daí, aqui, olha, depois que você fez uns 3, 4 pontinhos, você vem aqui nesse fio branco, olha, tá vendo? Vem aqui e puxa ele, pronto. Olha como fica bonito a emenda, olha. Bem bacana, né? E esse fio aqui já pode arrematar ele ou jogar ele lá pra dentro, porque
ele não vai escapar mais. E aqui, a gente vai fazer 15 pontos baixos. Fiz os 15, agora eu venho aqui, olha. Na alcinha de fora, e vou no próximo na alcinha de fora. Peguei 2. Vou puxar o meu fio, olha. Puxei o fio e faço uma diminuição, tá? Agora, eu vou fazer 14 pontos baixos, uma diminuição. 15 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, eu fiz 3 diminuições na carreira 11 e fiquei com 47. Agora, na carreira 12, eu vou fazer 14 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz, então, 14 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 13 pontos baixos e uma diminuição e 14 pontos baixos e uma diminuição. Olha que bonitinha que tá ficando, tá vendo? Agora, essa carreira 12, a gente fez 3 diminuições e ficamos com 44. Eu só vou falando assim, porque se eu for fazer junto que você já sabe fazer, o vídeo vai ficar muito longo. Então, né, eu vou falando os pontos baixos e as diminuições, que todo mundo já sabe fazer, né? Assim a gente acelera o vídeo. Olha, a carreira 13... eu vou fazer 13 pontos baixos, uma diminuição, 12 pontos baixos, uma diminuição, e 13 pontos baixos e uma diminuição, para ficar com 41. Então, fiquei com 41, né? Nessa carreira. Olha, eu marquei aqui para mostrar uma coisa para vocês. A gente tá fazendo sempre 3 diminuições cada carreira, né? Então, uma diminuição cai aqui atrás, no meinho aqui atrás. E as outras 2 diminuições, olha, cai quase aqui na lateral, tá vendo? Nessa direção aqui e nessa aqui. Porque daí o corpinho vai ficando bem simétrico conforme a gente faz a cinturinha e depois enlarguece, tá? Pode ser feita em qualquer lugar, mas assim ela fica mais bonita. Olha, agora a carreira 15, não, agora é a carreira 14. A carreira 14 vai ser 12 pontos baixos, uma diminuição, 11 pontos baixos, uma diminuição e 12 pontos baixos, uma diminuição, para ficar com 38. Olha, agora a gente vai fazer a 15, a 16 e a 17 com 38 pontos. Vou fazer aqui, já venho. Então, eu fiz até a 17 com 38. Agora, a carreira 18... eu vou fazer 18 pontos baixos. Eu fiz 18 pontos baixos, agora eu venho aqui no próximo, olha, eu faço um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo lugar, que é um aumento, tá? Então, ó, eu fiz 18 e 2 juntos no mesmo lugar no 19, tá? Que é o aumento. Então, agora eu vou fazer mais 18 e mais um aumento, que é 2 juntos no mesmo lugar. E daí, a próxima carreira, que é a 19, vai ser 40 pontos também, porque essa daqui fica com 40 e a 19 vai ser 40, sem aumentos. Olha como já tá dando formatinho de uma cinturinha, tá vendo? Então, aqui a gente ficou, então, a carreira 18 e 19 com 40 pontos. Ah, deixa eu te falar uma coisa.
Eu tenho, assim, várias roupinhas, sabe? Moda pra boneca mesmo. Roupinhas diferentes, né? E para bonecas. E daí eu faço a receita delas em PDF de um jeito que dá para você fazer para qualquer tamanho de boneca. Então eu tenho a receita de um determinado tamanho para vários tamanhos de boneca, né? Mas no caso, se você quer diminuir ou aumentar, dá para você fazer pela receita, tá? Daí, se alguém quiser uma roupinha diferente para boneca, das que já estão, né? Porque que nem no caso essa daqui, eu vou fazer uma roupinha para ela. Mas aí você quer uma roupinha diferente da que você tá vendo nessa? É só você me chamar no WhatsApp que eu te mostro as roupinhas que eu tenho para você fazer uma roupinha diferente para ela, tá? E daí dá para você adaptar os tamanhos. Eu deixo meu WhatsApp aí na descrição, junto com a lista de material de cada boneca, tá? Olha, então, vamos agora para a carreira 20. A carreira 20 vai ser 19 pontos baixos e um aumento duas vezes, para a gente ficar com 42. Daí, a carreira 21 e a carreira 22 vai ser reta, com 42 pontos. Eu vou fazer aqui e já venho. Então, e a minha coleção de roupinhas de bonecas tem vestidos, boleros, saia, calça comprida, shorts, touca, boina, cachecol, botinha, sapatinho. Tem um monte de coisinha assim que dá para variar bem as roupinhas das bonecas, tá? Daí, eu não esquece de me chamar lá no WhatsApp, tá? Para conhecer. Apesar de que eu já venho também postando aqui no canal, dá pra dar uma olhadinha por ali também, tá? Se gostar de alguma, quiser adquirir, me chama lá. Olha, aqui nós ficamos então com 42. A carreira 23, nós vamos fazer a carreira 23 agora. Eu vou fazer 20 pontos baixos e um aumento duas vezes, para ficar com 44. E a carreira 24, eu vou fazer com 44 também. Olha, agora, aqui na carreira 25, eu vou fazer 21 pontos e um aumento duas vezes, para ficar com 46. E deixa eu te explicar uma coisa, uma dica, né? Que nem, por exemplo, a gente tá fazendo aumento aqui atrás e aqui na frente. Mas, de repente, você pode também mudar, como é dois aumentos cada vez que a gente vai fazer aumento, a carreira que a gente faz aumento são dois aumentos, a gente não precisa necessariamente ficar só fazendo aumento aqui atrás e aqui na frente, para ficar marcado. A gente pode uma vez fazer aqui atrás, uma vez aqui na frente, daí quando vai fazer de novo aumento, fazer uma vez aqui do lado e outra vez aqui desse lado, tá? Que é só dois aumentos, então dá para ver a lateral aqui, ó, e fazer. Ou então continua assim, do jeito que eu tô falando, né? Então, que nem aqui é 21 pontos e um aumento duas vezes. Isso daí é sim, caso queira mudar o lugar do aumento, entendeu? Senão, continua assim mesmo. E daí, nós vamos ficar essa carreira com 46. E a carreira 26 com 46 também. Olha, quando chega nessa parte, daí a gente já coloca um pouco de fibra, porque senão depois começa a ficar difícil, né? Aí a gente já vai colocando. E olha como que fica bonitinho o corpinho, conforme a gente vai colocando fibra e modelando, né? A cintura, e ainda que depois a gente vai encher mais. Olha o formato aqui da bundinha. É por causa dos lugares corretos que a gente faz a diminuição, dá esse efeitinho assim, bem bonito. E aqui
aqui, eu já fiz umas marcações, porque agora a gente vai começar a colocar o braço. O que que acontece? O bracinho eu marquei também. Aqui a gente faz assim, olha. Dobra assim pra achar bem essa lateral aqui e essa, dos dois lados. A gente dobra assim, olha, que tem que ficar bem certinho a lateral, né? Daí, eu vou unir os braços com 3 pontos baixos. 3 pontos baixos. Então, marquei 3 aqui nessa lateral e 3 aqui nessa lateral. Aqui atrás, nas costas, são 20 pontos e aqui na frente, 20 pontos. Com mais 3 daqui e 3 daqui, são 46, né? Então, 20 nas costas, 20 na frente, 3 cada lado. E aqui, olha, que é o bracinho, a gente vê qual que é a parte assim que vai ficar pra dentro, né? Eu marco só o do meio, mas são 3. Porque daí eu pego um, pego do meio e mais um do lado de cá. Se pôr 2 aqui, fica muito cheio, atrapalhando. Então, só marco do meio, mas eu sei que são 3. É um, mais um do, que tá marcado do meio, e mais um do lado de cá. Pra gente fazer a união lá. E também aqui, olha, dobra assim, 3 desse lado, ó, 3 desse lado. O que ficou no meio é bem o meio do braço, tá? Pra não ficar torto o braço. E aqui, pra fazer a união, a gente começa assim, olha. A minha carreira, ela termina aqui, né? Termina aqui, começo aqui. Que o meu marcador sempre fica no primeiro ponto. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos. Se eu tenho 14 aqui, aqui no final da carreira eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com 14 são 20 das costas. Mas só que minha carreira sempre inicia aqui, então eu vou fazer 20 não, 14 pontos baixos. Eu fiz os 14, eu tiro o meu marcador, porque agora eu vou trabalhar nesses 3 pontos seguintes para fazer a união. Então, aqui é assim, olha. Eu fiz 14 pontos baixos. Agora, então, esse aqui é o do meio. Então, eu vou pegar esse pontinho aqui do lado, olha. Tá vendo? Esse pontinho aqui do lado eu vou pegar, tá? Só que deixa eu me ajeitar aqui, que eu tô muito de mau jeito. Ela tá grande, aí a gente não consegue ajeitar aqui nesse espaço que eu tenho. Olha, então, inseri a agulha aqui no primeiro do braço, olha, aqui. E no primeiro aqui do corpo, depois dos 14. Daí, eu vou puxar meu fio, passar por dentro dos dois, do corpo e do braço, e faço um ponto baixo, olha. Agora, eu vou tirar esse marcador aqui, que é o segundo ponto. Eu vou inserir agulha aqui nesse ponto do braço, olha. Tá bem ruim aqui pra mim mostrar, mas... E aqui no segundo da união do corpo. Faço outro ponto baixo. Tá vendo? Agora, eu venho aqui no último do braço, olha, e no último do corpo, que são 3. E aqui, olha como que ficou. Unido, tá vendo? Com 3 pontos baixos. Olha,
fiz a união com 3 pontos baixos. E agora eu vou fazer 20 pontos baixos, 20 pontos baixos, daí eu venho fazer a união do outro braço aqui. Fiz os 20 aqui. Então, olha, observa uma coisa, tá vendo a dobra do braço? Fica na altura da cintura, olha que bonitinho, bem simétrico. E olha o comprimento também da mãozinha. Que não pode, assim, ficar fazendo e ficar tudo fora de esquadro, né? A gente tem que sempre fazer com a quantidade das carreiras, assim, tudo certinho, para ficar bem simétrico, bem bonito. E olha a união aqui também, que agora a gente vai vir fazendo o resto do braço para fazer o ombro. E aqui, olha, eu fiz os 20 pontos baixos. Agora, eu já posso tirar o marcador, né? Porque eu já sei que são esses 3 que eu vou fazer a união. Eu vou pegar o meu braço aqui, olha, e vou fazer igualzinho eu fiz daquele lado, tá? Pego o primeiro ponto aqui, olha, junto com o corpo, daí o segundo aqui da marcação e o terceiro aqui atrás da marcação. E depois, eu faço mais 6 pontos baixos para completar a carreira. Eu vou fazer aqui e já venho. Olha, ficou assim, então, tá? Unido com 3 pontinhos cada lado, olha. Fica bem bonito. Então, agora aqui, a gente vai fazer assim. Essa carreira aqui, que é a 27 da união, eu fiquei com 64. Por quê? Porque é 20 das costas, 20 da frente. O bracinho tinha 15, a gente tirou 3, ficou com 12 cada braço. Então, dá 64. Agora, a carreira 28, eu não trabalho esses 3 pontos aqui da união. Eu trabalho aqui e daí eu já vou pular aqui para o braço. Então, eu vou iniciar assim, olha. Eu vou iniciar assim. Vou pegar aqui. Vou fazer já uma diminuição, ó, alcinha de fora, tá vendo? E alcinha de fora. Vou puxar meu fio e já vou fazer uma diminuição aqui no início. Já volto com o marcador. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui, olha, para mostrar daí como que vai ser ali. Então, eu fiz uma diminuição, daí eu fiz 12 pontos baixos. Quando chega aqui na união do braço, tem que tomar cuidado para não pegar o mesmo ponto que já foi feito aqui no corpo e o mesmo ponto que já tá feito aqui da união. Então, eu pulo para o próximo, olha. Então, fiz 12, olha, esse aqui, 13, no braço. Nós vamos contornar o braço. Aqueles 3 lá, esquece, não faz mais nada lá, tá? Então, olha, eu fiz 1, agora eu venho aqui, ó, faço 2, tá vendo? E eu vou contornar, então, assim. Uma diminuição, 30 pontos baixos, olha, contornando por fora aqui o braço e vem aqui na frente. Então, são 30. Faço outra diminuição e daí eu faço mais 30 pontos baixos. Então, fica com 2 diminuições, uma aqui no início, daí 30, uma diminuição e depois mais 30 pontos baixos para terminar a carreira e ela ficar com 62. Olha, então, eu trabalhei aqui
contornei aqui o bracinho, tá vendo? Olha, contornei os braços. E aqui no meio eu não trabalhei, ó, aqui no meio não, viu? Só fiz, eu vim assim, olha, em volta dos bracinhos, tá vendo, ó? Em volta dos bracinhos, aqui não. Agora, a carreira 29, nós vamos fazer assim, antes deixa eu falar que eu fiz a receita completa dessa boneca. E quem quiser adquirir, desce aí na descrição que eu vou deixar meu WhatsApp, daí você me chama e conversa comigo lá, tá? Então, vamos para a carreira 29. A carreira 29 é assim. A gente vai fazer 9 pontos baixos aqui. Uma diminuição 2 vezes. Vou fazer aqui, já venho. Olha, então, fiz 9. E uma diminuição 2 vezes. E agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes para terminar a carreira, tá? Olha, que linda que tá ficando. Então, eu fiquei com 56. E agora, a carreira 30 vai ser 56 pontos. Você viu como que, marcando tudo certinho, o lugar das diminuições, dos aumentos, fica um corpo bem modelado, bem bonito, olha. Tudo no lugar certinho, tudo proporcional. Olha, então, a carreira 30, eu fiquei com 56. A carreira 31, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Depois, 8 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, para terminar a carreira com 50 pontos. Agora, na carreira 32, vai ser 6 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. E aqui no final sobra 2 pontos, tá? Pra gente ficar com 44. Olha, agora a carreira 36 vai ser assim. 5 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes. Depois, 6 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes. Pra gente terminar a carreira com 38. Olha como tá ficando bonitinho, tá vendo? Olha, agora, na carreira 34, a gente vai fazer assim. Então, essa carreira nós ficamos com 38. E agora, a próxima carreira, que é a 34, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Depois, 4 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes, para ficar com 32. Agora, aqui na carreira 35, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, e 4 pontos baixos. Não, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes, e 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, pra gente ficar com 26. Toda carreira a gente tá diminuindo 6 pontos.
Olha, nessa hora já vai colocando fibra, assim, tá vendo? Deixa ela bem firme, porém, não deixe os pontos abrirem, tá? Não pode ficar abrindo ponto, mas deixa ela assim bem firme. Depois ainda vai ter que colocar mais. A gente vai colocando pra ir facilitando, né? Agora aqui, olha, na carreira, deixa eu falar uma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Porque eu acho mais fácil eu ir falando do que eu ficar fazendo junto e deixar um vídeo muito longo. Porque o ponto baixo e a diminuição, você já sabe fazer. Então, eu falo e você faz aí, que eu acho que é mais rapidinho, né? Mas daí, se ficar alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu respondo, tá? Olha, agora na carreira 36, eu vou fazer assim: 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Eita, que eu falei o contrário. É 2 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. E 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, pra gente ficar com 20. Tem hora que de tanta gente ficar contando ponto, a gente começa a ficar meio atrapalhada, né? Aí, a gente precisa dar uma parada, se reiniciar igual celular para poder continuar. Senão começa a dar tudo errado. Olha, quando vai chegando aqui assim, toda hora a gente precisa já ir colocando um pouquinho de fibra, né? Porque é a hora que a gente tem que modelar o ombro, ver os lugarzinhos assim, ó, os cantinhos, tá vendo que tá faltando? E a gente tem que ir modelando para ficar aqueles ombros bem bonitos, sabe? Porque depois não vai dar mais. Aí a gente enfia assim a caneta, qualquer outra coisa, olha, que dá pra gente ver onde tem espaço meio vazio, né? A gente vai enfiando assim, olha, e a gente vai vendo. E vai colocando, olha, na onde ele vai, é porque tá meio vazio. E vai modelando o ombro, olha. Tá vendo? Então, vamos colocar mais um pouquinho pra ficar bem bonitinho. Que depois não dá mais pra gente pôr, a gente tem que ir modelando agora esses ombros, ó, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Agora, a carreira 37 vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes para ficar com 16. Olha, então essa carreira eu fiquei com 16, tá? E agora eu coloquei mais fibra para modelar mais o ombro. A gente vai modelando assim, olha, tá vendo? E agora eu vou subir 10 carreiras. Mais 10 carreiras aqui com 16 pontos, que é para fazer o pescoço móvel, né? A cabeça móvel. Então, vou subir minhas 10 carreiras aqui e já venho. Olha, eu acabei fazendo 12 carreiras. Eu ia fazer 10, mas eu resolvi fazer 12, porque daí a gente tem opção assim, na hora de pôr a cabeça, se quiser deixar um pescoço mais curtinho, tudo bem. Mas e se a gente quiser alongar o pescoço? Deixar um pescocinho mais grande, né? Mais alto. Então, resolvi fazer mais 2 por causa disso. Que na hora que eu pôr a cabeça, eu não sei se eu vou deixar o pescoço assim. Que tudo depende do contexto depois, né? Do cabelo, tal. Daí a gente vê o do vestidinho, né? A gola, como que vai ser. Daí, se a gente quer deixar um pescocinho mais longo, então 2 carreiras a mais já ajuda um pouquinho mais, né?
Quando chega aqui nessa parte, ainda dá tempo da gente colocar mais fibra, se tiver faltando. Olha, eu deixei bem firme, mas eu não deixo os pontos abertos, viu? Pra fazer esse pescoço assim, como que eu faço? Aqui você tem a opção de só encher de fibra, deixar bem firme de fibra, e daí a gente coloca a cabeça. Só que eu gosto de fazer cabeça móvel, mas dá uma... Eu gosto de deixar ela meia dura, não gosto de deixar ela assim só firme com a fibra, sabe? Então, o que que eu faço? Eu coloco um bastão, que assim ajuda o corpo, tudo fica mais firme. Não precisa necessariamente ser desse tamanho. Pode ser menor até. Acho até que eu vou cortar um pedaço dele. Olha, um pedaço assim, tá vendo? Mais ou menos. Que vai até na cintura dela. Que assim ela fica bem firme, essa boneca. E o pescoço também bem firme, porém móvel. E se não quiser fazer com bastão de cola quente assim, grosso, pode fazer com... Eu vou medir aqui, ver quanto tem esse pedacinho pra falar. Pode ser também com um pedacinho de garrafa PET, a gente corta um pedaço assim, enrola a garrafa e põe aqui dentro. Ou então só a fibra mesmo, né? Então, deixa eu medir aqui e cortar 10 centímetros, olha, tá? Eu fiz com 10. E ainda tem mais uma coisa que eu faço. Eu pego um cabo assim meio fino, tá vendo? Para ele não ir para os lados, esse bastão, na hora que você tá forçando, eu enfio um cabo assim, olha, que vai bem no meio, o cabo sendo assim fino, porque daí o bastão não corre para os lados, né, a hora que a gente coloca ele aqui, ó. Que senão você vai ficar forçando, ele vai indo para lá, vai indo para cá, e eu não gosto. Eu vou fazer uma coisa aqui com ele também, antes de colocar. Eu dou uma esquentada nele assim, olha. Pra ele ficar colado ali. Eu não quero que ele corra. Olha, eu derreto ele um pouquinho só assim. Já é o suficiente, olha. Pra ele grudar lá, tá? Daí a gente empurra bem assim, até ele chegar aqui no fundo. Ó, vai empurrando. Que aquele negócio lá é mais fino. Então, não dá pra ele... Você tem que fazer o buraco aqui. Deixa eu empurrar bem ele. Olha, ele ficou bem aqui no meio. E ele não vai correr nem pra lá nem pra cá, tá? Agora, aqui... Eu vou colocar um pouquinho de fibra nesse espacinho aqui, olha. Que ficou só um pouquinho de fibra, não precisa muito. E daí, eu vou fazer... Aqui tem 16 pontos. Eu vou fazer 8 diminuições, tá? Pra gente ficar com 8. Fiz as 8 diminuições, coloquei, olha, um pouquinho só de fibra, só pra não ficar direto no bastão. Agora, eu vou pegar essas alcinhas aqui, olha, pode ser de fora, pode ser as duas, porque isso aqui vai ficar tudo escondido. Só que eu não vou puxar já. Eu vou pegar as 8 alcinhas, olha. Tá vendo que eu passei minha linha, cortei e passei aqui. Daí, antes de apertar, a gente vai fazer isso, quer ver? Olha, eu passo em todas as 8. Passei. Agora, eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Eu abaixo um pouquinho assim, eu dou uma queimadinha pra ficar mole, ó. Isso daqui, quer ver? A gente faz assim, enquanto ela tá mole, olha, eu faço isso, colou.
Ela não vai sair nem daqui e nem daqui. Pode dar pra criança brincar à vontade, que isso aqui não vai escapar. Se a gente não faz isso, corre o risco. Pode não escapar, mas corre o risco, né? Então, olha, apertou, agora é só a gente... Deixa eu ver se eu consigo enfiar aqui pra arrematar, porque tá colado. Deixa eu vir pra cá. Isso daqui vai ficar lá por dentro mesmo. Pronto. E deixa assim, ó, por enquanto, tá? Que nós vamos vir com a cabeça aí, tá bom? Então, olha, por enquanto é assim. E agora vem com a cabeça, tá?